Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos trazendo mais uma palavra de fé para mudar a vida, transformar a vida. Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje eu quero falar um pouco da palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha só, meu amigo, minha amiga. Não adianta a pessoa dizer que tem fé se ela não pratica essa fé. A coisa que nós mais pregamos aqui na Igreja Nação de Deus é: não adianta você estar na igreja, dizer que acredita em Deus, mas não faz a vontade dele, não pratica a palavra dele. Deus deixa esse exemplo pelo seguinte: falar que tem fé é fácil. Qualquer pessoa pode dizer eu tenho fé, mas o que testifica que de fato essa pessoa tem fé? O que realmente mostra que ela tem fé? São as atitudes que ela toma através do que ela diz. Então o exemplo de Tiago, capítulo 2, fala também sobre Abraão, que a grande atitude de fé foi de Abraão. Abraão, ele mostrou o que era fé, botou o filho dele no altar, ele sacrificou tudo dele. Então a fé é quando você bota ela em prática. Como que eu mostro que eu tenho fé? Quando eu tenho amor ao próximo, quando eu ajudo, quando eu me dedico às coisas de Deus, quando eu sacrifico a minha vida no altar para fazer a vontade de Deus, quando eu nego os pecados, né? Porque a tentação vem, a vontade de pecar vem. Mas quando a gente diz não para o pecado e faz a vontade de Deus, então a nossa fé, ela é testificada. Deus se agrada. Você vê que os grandes exemplos de fé não foi por palavras, mas sim por atitudes. Abel e Caim. Abel, por amar a Deus, ofereceu o mais excelente sacrifício, mais do que Caim. Então Abel mostrou através da atitude dele o que é de fato ter fé em Cristo. E hoje não muda, o nosso Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e o de sempre. Se a pessoa crê dessa forma, então o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, agiu na vida de Isaac, de Jacó, na vida de Abel, na vida de todos aqueles que sacrificaram no altar, principalmente nessa atitude de fé, tiveram resultado. E hoje também nós vamos ter resultado. Uma das coisas que eu gosto de pregar é sobre a fé. Eu sempre gostei de pregar sobre a fé. Aprendi a viver a fé quando eu cheguei na igreja. E eu tenho falado um pouco aí sobre Gideão e sobre a viúva que foi pedir ao juiz Iníquio para que julgasse a causa dela. Todos eles tinham fé, mas a atitude de fé de cada um que fez a diferença. Gideão tinha fé, acreditava em Deus, mas fazia tudo que era de errado. A Bíblia diz que o povo de Israel, na época de Gideão, fazia tudo que era errado. Então vinha sobre eles os problemas, vinha sobre eles as dificuldades. Os amalequitas, os medianitas, os povos de Oriente roubavam tudo deles, deixavam eles na falência. Só que Gideão tomou uma atitude de fé. Ele não só acreditou, mas ele tomou uma atitude, e com isso Deus foi com ele. Foi uma revolta que Gideão teve, né? Como também a mulher, a viúva, que foi até o juiz Iníquio. E isso eu até achei muito interessante, que quando a gente fala sobre revolta na fé, muitas pessoas dizem assim: ah, não é bem assim, né? O bispo quer botar Deus na parede. Mas interessante é que lá em Lucas capítulo 8, o próprio Senhor Jesus, ele dá um exemplo, né? Ele faz uma parábola, ele conta uma parábola da mulher viúva, que ela foi até o juiz Iníquio, tá? Deixam aqui registrado, está registrado na Bíblia, que não tinha medo de ninguém, não temia Deus, não temia homem nenhum. E o Senhor Jesus dá o exemplo dessa mulher, da persistência de fé que ela teve, ao ponto de chamar a atenção desse juiz, ele ter medo. Ele tinha medo de que aquela mulher poderia molestá-lo, e por isso julgou a causa dela. Julgou a causa dela.
Então, hoje, nós também, seguindo esse exemplo que o Senhor Jesus deixou, Gideão, Abraão, se nós seguirmos esse exemplo e tomarmos atitude de fé, com obra, com sacrifício, com perseverança, com fidelidade a Deus, porque uma das coisas que eu também observo e eu atendo muitas pessoas, e hoje aqui na igreja eu atendi algumas pessoas assim, são pessoas que deixam de ser fiel a Deus. Eu atendi algumas pessoas e o maior problema delas estava na vida financeira. E nós temos um exemplo extraordinário na Bíblia que fala sobre a fidelidade. Muita gente diz que dízimo só se fala no Antigo Testamento. É um grande erro teológico dessas pessoas, porque na verdade o dízimo se fala no Antigo e no Novo. O Senhor Jesus também falou. Só que não falou com tanta intensidade, porque não era o propósito dele falar sobre isso, mas deixou registrado na Bíblia que o dízimo era muito importante. E o dízimo, ele influencia na vida espiritual, na vida sentimental, na saúde da pessoa, porque ele repreende os devoradores, migrador, destruidor, demônios que destroem a vida das pessoas. Então isso é uma atitude de fé que muitas pessoas não querem tomar. Por quê? Porque requer sacrifício, mexe com a sensibilidade dela. Não é isso? Então, se a pessoa diz que ela tem fé, mas não obedece à palavra de Deus, essa fé é morta, essa fé não traz para ela o resultado que ela busca. Entende? Sim ou não? Não traz. Eu atendi hoje um monte de pessoas que amam a Deus, que diz que tem fé, mas na hora de praticar essa fé, elas recuam. Não são fiéis, tá? Não estão na igreja frequentemente, não participa das atividades da igreja, que é uma das coisas muito importantes, tá? Deus não constitui a igreja para a gente fazer uma reunião, um culto e as pessoas ir embora, não. Ali se reúne os irmãos e a gente faz projeto para a obra de Deus, evangelismo, assistência social e outras coisas, né, que a igreja faz. Só que muitas pessoas só vêm na igreja, sentam nos bancos, tá certo? Sentam e dali elas vão embora, como se cumprisse com a obrigação, um protocolo. Eu fui na igreja, dei meu dízimo, dei minha oferta e pronto. Não, não é por aí, né? A obra necessita de pessoas. Então, quando aqui em Tiago nós falamos da fé com obra, que se não tiver obra ela é morta, e aí ele fala, mostra a tua fé que eu vou mostrar minhas obras. Por quê? Não que as obras vai testificar alguma coisa, mas mostra que a fé que ele tem, ele realizou em obra. E tem até uma coisa muito linda aqui também na palavra, que Jesus disse que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, como que eu vou mostrar que eu tenho fé sem os frutos, sem a obra? É ou não é verdade? Sim ou não? Está entendendo? Então, uma pessoa para alcançar os milagres de Deus, as promessas de Deus, ela tem que trabalhar. O trabalhador é digno do seu salário, disse o Senhor Jesus. Então tem que ter trabalho. Não adianta uma pessoa, eu creio em Deus, eu tenho uma fé, olha, já falaram assim para mim, sabe? Eu tenho uma fé assim, grandiosa, olha, imensa, mas a vida da pessoa é uma desgraça, pô. Porque não é pelo tamanho da fé. Porque Jesus disse que a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, pequena, microscópia, se você crê, diga esse monte, erga-te, lança no mar, sem duvidar no seu coração, assim acontece. Então não é o tamanho da fé, mas sim a atitude que eu tomo em cima dessa fé. Né? Quanto mais se dá, mais se recebe, quanto mais planta, mais colhe. Então é como eu me dedico à minha fé que eu vou ter o resultado esperado da fé. Foi o caso de Abraão, foi o caso de Jacó, foi o caso de Elias, foi o caso de todos que mostraram nas atitudes de fé o quanto eles confiavam em Deus e por isso tiveram o resultado que eles buscavam. Então, para você, para nós, para cada um de nós que aqui está presente, buscar o resultado que nós queremos ou adquirir o resultado que a Bíblia nos proporciona, porque é dado por Jesus, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Então ele não veio
para nos dar vida de miséria, de doença, nada disso. O Senhor Jesus nos proporcionou uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida assim com abundância, né? Com abundância, quer dizer, com fartura, a gente não ia ter falta das coisas, teríamos para dar e não pedir emprestado. Então, quando a pessoa crê dessa forma, ela se lança, né? Se lança na fé com toda a força, com toda a vontade dela. E não tem ninguém, meu amigo, minha amiga, não tem ninguém na Bíblia que se lançou na fé, sacrificou a sua vida e não teve resultado. Não teve uma pessoa na Bíblia que não tivesse resultado. E hoje também é assim. O problema é que nós temos que confiar em Deus como essas pessoas confiaram, pô. Elas não confiaram apenas de boca. Como eu disse, hoje eu atendi um monte de pessoas aqui e a maioria não são dizimistas, não são ofertantes, né? E aí reclama e diz assim: olha, eu não sei porque Deus não abençoa a minha vida financeira, porque tem bênçãos que não são por orações, mas sim por entrega. E o dízimo é uma dessas. Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, e eu, Senhor, abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida, aonde você não vai ter lugar para guardar. Então, tem bênçãos que são adquiridas através de atitude e não por oração. Não por oração. Por exemplo, eu vejo a Bíblia da seguinte forma: ou você se lança e conquista o milagre e para de ser escravo, né, de uma vida desgraçada, ou você até crê, mas não se lança e continua, mesmo crendo, tendo uma vida desgraçada. Entende, sim ou não? São muitas pessoas dentro da igreja que vivem vida desgraçada, mas por quê? Porque não se lançam, não acreditam de fato. E isso, meu amigo, minha amiga, digo para você, não agrada a Deus. Porque Jesus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não uma fé religiosa, não uma fé que nós falamos, mas sim uma fé que nós praticamos. Amém? Diga graças a Deus. Está entendendo, sim ou não? A nossa fé tem que ter atitude. E uma das atitudes que Deus mais se agrada na fé é a revolta. Todas as passagens bíblicas você vê os personagens bíblicos se revoltando contra a situação que eles estavam vivendo. Preste bem atenção. Se você tem um problema e você não luta e não se revolta contra aquele problema para que ele saia da sua vida, você vai viver a vida inteira daquela forma. Eu conheço, você também deve conhecer pessoas que anos e anos vivem a mesma vida, aí reclama todo dia: poxa, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo me chateia, ai, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo problema, mas ela não se revolta, não luta para sair do problema. Entende, senhor? Não tem como. Se a pessoa não se revoltar, ela não vai sair do problema. É você entrar numa briga. Alguém entra numa briga para dar tapinha no outro. Olha, eu vou entrar nessa briga aqui agora e eu vou dar um beliscão, eu vou dar um puxãozinho de cabelo. Não, a pessoa já entra numa briga revoltada, já doido para matar. Essa é a grande verdade. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso não. Eu só estou dando aqui um exemplo que é forte. As pessoas entram numa briga para resolver, meu irmão. Ela entra para resolver. Quando a pessoa chega e sai no tapa pro outro, é porque ela já saturou tudo. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é verdade? Ela já saturou, não aguenta mais. Aí ela sai para pancadaria. Por quê? Porque ela acha que essa forma é a única forma que ela tem para resolver aquele problema. Na fé não é diferente. Na fé não é diferente. Tem um problema ali. Aí você, não, vem cá, eu amo esse problema. Não, eu quero tanto que ele saia. Poxa, problema, por favor, você pode sair da minha vida. Não vai sair, meu amigo. Não vai sair, rapaz. Não sai, não adianta. Ou você parte para a fé, parte para a revolta, parte para a atitude e resolve essa situação, manda esse capeta embora em nome de Jesus, ou ele vai ficar aí. E você, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo que Jesus cura, muda, transforma, né, faz milagre, mas na sua vida não acontece. E é isso que, infelizmente, acontece em milhares e milhares de pessoas que estão dentro da igreja.
Essa é a verdade. Então, dentro da igreja, e aí o pastor prega, o bispo prega e fala, puxa, vem para a igreja, seja fiel a Deus, o milagre vai acontecer. Quando a pessoa toma uma atitude e passa a obedecer, as coisas começam a andar. Concorda? Sim ou não? Começa a andar. Comigo aconteceu isso, contigo aconteceu isso, com você aconteceu isso, com todos nós. Começa a andar as coisas. Aí Satanás, que não é burro, que muita gente acha que o diabo é burro, foi entender não aceitar Jesus, tá certo? Se levantar contra Deus, mas ele é inteligente. Como que ele faz? Ele começa então a minar com um ferrugem. Um ferrugem não derruba um prédio imediatamente. Venhamos, e se não cuidar daquele ferrugem, ele vai corroendo e acaba realmente enfraquecendo o prédio, ele cai. A nossa vida espiritual é exatamente assim. Satanás vai minando como um ferrugem. Se a gente não acordar para a fé, se a pessoa não acordar para a fé, ela vai sendo contaminada. E aí, no primeiro momento que ela se depara contra algo que ela deseja, um pecado que ela, que vem ruminando ela durante anos, ela cai. Deve ter acontecido contigo. Entende? Por quê? Porque não se fortaleceu. Não tapou aquela brecha. Não resolveu aquele problema. Aí Satanás vai e começa a encher os olhos da pessoa para levar ao pecado. Isso aconteceu com Adão e Eva. Satanás foi minando. Quando chegou ao ponto que ela estava fraca, Satanás então entrou com a bandeja dele e ela caiu. E não caiu sozinha, aí levou Adão. Assim são vocês que estão na igreja, são as pessoas que estão na igreja. Por elas não se fortalecerem, aquela promessa, será salvo tu e tua casa, cai por terra. Satanás, além de vencer ela, ainda vence a família. É ou não é verdade? Hoje entrou uma senhora aqui, desesperada, dentro da igreja, não é da Igreja Nação de Deus, é de uma outra igreja, desesperada, pedindo oração, manifestou com uma entidade, subindo no monte, orando, fazendo tudo, os filhos todos nas drogas. Mas por quê? Porque ela enfraqueceu, ela desanimou. Aí Satanás, meu amigo, minha amiga, não estou justificando os problemas ao seu redor sendo totalmente culpa sua, mas eu quero que você entenda que depende da nossa fé, a nossa família permanecer, depende da nossa fé, as coisas acontecer, depende de nós. Se nós não fizermos isso, nada vai mudar. E é isso que eu quero que você entenda. Você crê? Então põe em prática, pratica a sua fé, faça a obra de Deus, seja fiel à casa do Senhor, no seu dízimo, nas suas ofertas, tira a mágoa do seu coração, ressentimento, segue o seu caminho, vem trabalhar na obra, evangeliza, faça alguma coisa. Eu te garanto que você vai receber a recompensa que você busca, porque Deus é fiel para honrar os seus compromissos. Deus nunca deveu ninguém. Se você passou no altar algum dia, sacrificou, fez a sua parte, pode ter certeza que Deus vai pagar você. Ele não vai ficar te devendo, porque Deus não deve a ninguém. Agora, é como uma poupança, que você vai botando dinheiro, vai rendendo juros, você vai botando e ali vai rendendo, daqui a pouco você está lá com uma quantidade muito maior do que você botou antes. A fé é assim. A fé, você depositou hoje no altar, amanhã também você tem que depositar. E assim você vai. E todos os dias você vai ter fruto daquilo que você está fazendo. Mas a pessoa planta, faz o sacrifício, entra em propósito, entra em campanha, dá dízimo, a fé, depois para. Aí ela vai receber aquilo que ela fez, mas depois vai desmoronar tudo. Porque tem uma coisa que é pouco falado, mas que acontece muito. Quando sai um demônio, e a pessoa não guarda a casa, quer dizer, não mantém ela em Deus, aquele demônio que saiu, ele volta, e com 7 piores. Então o primeiro estágio da pessoa já é ruim, com mais 7, fica pior ainda. Mas por quê? Ela não deu sequência, ela não deu continuidade à fé que ela estava praticando. Entende? Sim ou não? Então, olha só, volte para o Senhor se você está afastado.
Poxa, Deus está de braços abertos, Deus não condena, eu não estou pregando uma palavra para condenar. Nós estamos aqui conscientizando, abrindo nosso entendimento, a nossa visão, para a gente fazer o melhor para Deus, que isso é o melhor para nós. Porque quando nós damos, nós recebemos, é uma troca, entende? É uma troca. Você dá, você recebe, você planta, você colhe. É nós que recebemos. É benefício para nós mesmos, quando servimos a Deus e sacrificamos no altar. Então, em nome de Jesus, se você entendeu essa palavra, começa a praticar, volta a falar da palavra de Deus, volta a evangelizar, volta a ser dizimista, ofertante, faça como o filho pródigo, que se arrependeu e reconheceu que ele tinha que acertar o caminho dele. Disse o Senhor uma palavra aqui para a gente não encerrar, mas dar um entendimento maior do que eu quero falar. Disse o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que se eu sei o bem que eu devo fazer e não faço, eu peco. Se uma pessoa sabe o que ela deve fazer e não faz, ela peca. E ela não peca contra os outros, ela peca contra ela mesma. Porque todo sofrimento vem sobre ela. Entende? Sim ou não? Vocês estão entendendo, né? O sofrimento vem sobre nós. E esse é a minha preocupação. Eu quero que você entenda que tudo que você fizer, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Não tem diabo que pare uma pessoa que use a fé. Não tem Satanás, não tem enfermidade, não tem miséria, não tem nada. Mas a pessoa precisa de usar a fé. Então eu deixo essa palavra para você, para que você venha se alimentar. Tá? Se precisar de ajuda, é só entrar no comentário aí. E pode me pedir ajuda, eu vou estar junto com você. Eu sou homem de Deus, odeio Satanás, odeio ver miséria, odeio injustiça. E por isso Deus levantou a Igreja Nação de Deus. Se você quiser ajuda, pode me procurar. Eu vou estar pronto para te ajudar, tá certo? Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça da sua vida uma vida abençoada. E que ainda hoje, se possível for, volte para o Senhor, volte para Jesus, tá certo? Faça com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, através da sua fé. Mas uma fé com revolta contra Satanás, contra a miséria, contra a injustiça, contra a enfermidade, contra tudo que você tem vivido de mal. Se revolte, porque a hora do milagre já aconteceu na sua vida. Só basta você tomar posse. Tchau, que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.